Oi, pessoal, nós estamos aqui no Café com Polêmica, o primeiro Café com Polêmica. Eu sou a Bruna da Projetarte Engenharia e nós estamos aqui para tratar de um tema importantíssimo. É ou não é, Matheus? Bruna, nós vamos falar, sobre os carros elétricos e sobre as polêmicas que está tendo nos condomínios. E a doutora Daniela está aqui a representar a gente, tem total autoridade para falar sobre o assunto, viu, gente? Ela é expert em relação à lei, sobre os procedimentos, o que pode, o que não pode. Quem vai bater na tela? Doutora Daniela. Matheus, Bruna, nós vamos falar sobre o carro elétrico voltado para condomínios, né? É a área que eu atuo e agora nós temos uma diretriz nova aí do Corpo de Bombeiro e isso mexeu com o mercado, então tem muitas usos e acho que a gente vai poder contribuir muito com o pessoal. Ô Bruna, qual que é a pergunta que não quer calar? O que seria polêmica, então, desse Café com Polêmica? Vamos lá, solta a brava! A maior polêmica que até hoje me perguntaram, tanto a questão de condomínios, a vivência de quem está adquirindo aí os carros elétricos. Primeira pergunta, quando se trata de modificação e adaptação na sua garagem do seu condomínio, quem deve arcar com isso? É o condomínio ou quem adquiriu o veículo? Essa pergunta eu deixo para a doutora Daniela responder para nós. Só um minuto, doutora. Descasca esse abacaxi para nós. Por favor. Faça questão, tô curioso. Começou com polêmica mesmo, viu? Para variar, todo advogado adora um depende. E aí vamos na linha do depende. Porque o condomínio é que vai definir isso. Porque se é só uma pessoa que tem o carro e o pessoal se reuniu e definiu que ela que está sendo beneficiada, pode sim imputar para ela a obrigação de trazer um laudo falando que não traz risco para o condomínio, que o condomínio tem capacidade elétrica para aguentar aquele carregador. Só que nós também podemos trazer, quem sabe a gente, já que surgiu essa necessidade, é uma tendência os carros elétricos, quem sabe nós vamos fazer uma vaga que vai ser de utilização rotativa. Então, não é uma pessoa que vai ser beneficiada, o condomínio vai ser beneficiado. Aí sim eu trago esse custo para o condomínio. Então tem essas possibilidades. O que a gente vê normalmente é quem está interessado ter que bancar, os demais condôminos não concordam em ter esse custo, mas o condomínio ele tem que abrir a mente. Será que eu vou estar resolvendo o problema dele ou já estou me adiantando e resolvendo o problema do condomínio? Eu vou pedir licença, hein? E nesse caso, então quem paga a conta? É o dono do carro? É o condomínio? Como é que vai ser essa brincadeira? Não, vai ser normalmente, hoje o que a gente tem é o dono do carro. Ele trouxe essa necessidade, ele paga. Só que o que eu chamo a atenção é que o condomínio deve ampliar. Será que a gente vai fazer uma vaga rotativa? Será que várias pessoas não vão precisar disso? Então a gente já faz um estudo de quantos carregadores o condomínio vai poder ter, para que quando surgir essa necessidade a gente ter isso. Então o condomínio vai definir isso e às vezes pode ser interessante sim ele investir. Então mais uma pergunta. Agora essa é polêmica mesmo. E quem já adquiriu o carro? Ele adquiriu, já fez adaptação no condomínio. Aí ele é o único ainda que comprou esse carro e está fazendo uso. Aí eu te pergunto, doutora Daniela, como que nós vamos fazer com esses condomínios para depois ter uma aquisição para geral? Se um condomínio já gastou e agora está tendo uma demanda para mais pessoas dentro daquele condomínio, como que fica isso? Por isso que começar certo é o melhor. Antes de deixar o primeiro fazer, tinha que fazer um estudo para já o condomínio saber, porque tem uma garagem ali com 20 vagas. É possível 20 carregadores? Isso não é o condomínio que sabe, é um técnico que vai fazer uma análise para ver se tem a capacidade ali para pôr os 20 carregadores. Não, é possível só 4 carregadores? Então, às vezes eu tenho uma situação, e aí, gente, nós vamos sortear, é os primeiros 4 que vão chegar? Então, é uma situação nova, cada condomínio vai se organizando e tendo aí as suas soluções. Outra pergunta. Quem adquiriu o carro e já adaptou, ele pagou e custeou aquilo. E na demanda do condomínio, ele também vai ter que custear? Ele também vai ter que custear, porque ele é um condomínio. Ele vai ter que participar. Então ele vai gastar 2 vezes sem a necessidade por não ter feito em conjunto ou ter praticado as normas do regimento interno do condomínio, ter passado por todas essas transformações antes de entender o coletivo. Mesmo. E por isso que agora eu acho tão importante a gente tratar esse tema, e também participar com pergunta aí com vocês, porque agora com essa situação da diretriz, os condomínios eles devem mais do que nunca se preparar
Não é simplesmente alguém chegou com a demanda de ter um carregador, então vamos resolver o problema dele. Não, agora tem uma situação muito mais ampla. Então, essa questão da diretriz, Bruna, que até queria conversar com você, não é uma lei, né? Então não está sendo cobrada, mas vão vir exigências para o condomínio como um todo. Tem algumas aí que você acha que vale a pena destacar para o condomínio? Olha, preciso me alertar que eu vou ter, provavelmente, esse problema aí. De acordo com a diretriz, né, fala algumas medidas aí de segurança, né, que tem que ter questões de distanciamento, questão de ventilação. Um dos equipamentos de segurança que está previsto, né, algumas diretrizes de São Paulo, até mesmo do estado de Minas Gerais, é a utilização do sistema de sprinkler, que é um custo, né, para o condomínio. Aí, o que acontece? Essas adaptações, porque vai ser adaptação, porque a maioria dos condomínios já estão construídos e não foi pensado para isso. Então, o que acontece? Nós vamos ter que trabalhar aí, assim que as normas entrarem em vigor, né, e começar a fiscalização e a necessidade de adaptação, adaptar a sua particularidade. Cada condomínio vai ter um formato. Não vai ser igual para todos, vai depender da estrutura, da atividade no local. O que eu tenho na garagem? Eu tenho só abastecimento, no caso do veículo, eu tenho uma central GLP ali também, junto, né, com esse, no mesmo ambiente, eu tenho isso tudo. Então, eu tenho normas de segurança para estar atendendo de todas as formas. Enfim, são vários critérios. A minha pergunta é, os condomínios hoje, eles estão preparados financeiramente para todas essas modificações? É isso que eu até te perguntar. Não, só um minuto. Você perguntou esse preparado, você quis falar de quê? De caixa? Caixa, de dinheiro, estrutura, infraestrutura, tudo coletivo. Eu só queria saber, sprinklers é muito caro? Porque às vezes a gente fala isso, né? Então, e essa questão de estar preparado, ela vai muito, e cada condomínio tem sua característica. Eu estou falando de condomínio de 10 unidades, de 200 unidades, condomínio de alto padrão, condomínio de médio padrão. Isso num padrão geral, é caro? Por exemplo, se essa exigência vir mesmo, ela é uma exigência complicada de... O que acontece? O sistema de hidrante hoje são um sistema mais comum. Ele é um sistema, relativamente, tem pessoas que acham caro o investimento, mas o sistema de sprinkler ele é mais caro. Eu tenho um custo maior dele. Mas depende, né? Na hora que a diretriz fala de ponto de sprinkler, mas também fala para nós o formato, né? Por exemplo, vai ser pontual? Não. Vai ser na garagem toda? Vai depender muito, quando as normas saírem, esse custo. Mas assim, já adianto que são sistemas, né, hidráulicos galvanizados com bicos de sprinkler, né, dependendo da atividade, eu tenho vários tipos, vários custos, né, então não vai ficar muito barato não. Com muitos bancos hoje, né, agências financeiras, vamos dizer de modo geral, que eles têm hoje uma verba, né, que eles propõem lá para financiamento para essa questão de segurança. Então assim, o condomínio não tem caixa, mas eu faço um financiamento para o condomínio custear isso, né? E aí tem várias questões de ser avaliadas, né? Valor que vai pagar mensal, juros, enfim. Mas hoje a gente já tem esse benefício. O agronegócio hoje, a gente tem algumas agências bancárias, né? Ou até mesmo cooperativas, que tem essa solução de custo para o cliente conseguir atender às normas de segurança. Você fala o financiamento, né? Acesso à linha de crédito. Isso. Entendi. E você acha que isso vai influenciar no momento que eu estiver fazendo uma renovação de AVCB? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, vão ser fiscalizações totalmente diferentes, ou isso provavelmente vai ser, olha, o seu carro vai doer na hora que você estiver renovando o AVCB? Isso é muito importante. Primeiro, né, a gente tem que avaliar alguns critérios. Eu não posso só pensar na prevenção só quando eu tenho que emitir o documento. Então, assim, eu tenho vidas e patrimônio ali dentro da garagem, daquele ambiente, enfim, nós estamos falando de condomínio, mas eu tenho várias questões. Tem até a questão do segurador, por exemplo, eu tenho um seguro. Eu fiz essa adaptação, o seguro vai cobrir? Esse é um ponto importante para a gente pensar. O outro ponto importante também que a gente pode avaliar é a questão da renovação do AVCB. Quando a gente vai renovar um AVCB, é importante avaliar o seguinte: eu vou simplesmente falar que o condomínio tem as mesmas medidas de segurança, os mesmos riscos, e renovar para o bombeiro e está tudo certo, na responsabilidade do engenheiro, que o engenheiro realmente ele é responsável por isso, ou não, eu vou realmente relatar aquela modificação, eu vou ter uma alteração de projeto, vou fazer uma adaptação de medida de segurança para depois fazer uma nova liberação do bombeiro, entendeu? A polêmica, então. Então, vamos dizer, eu comprei um carro elétrico, coloquei lá no meu condomínio, e o meu carro deu uma pane, deu alguma coisa lá, pegou fogo.
Aí o condomínio tem um seguro, tudo certo, só que eu fui e gerei um dano para os demais. Se no projeto não tiver antecipado o risco do meu carro, por exemplo, eu posso gerar prejuízos que outros condôminos não seriam ressarcidos em relação a isso? Ou, sei lá, uma polêmicazinha simples. Não é uma polêmica simples não, viu? Essa polêmica aí. O que acontece? Nessa situação, quando a seguradora é acionada, ela vai avaliar o que foi liberado no seguro dentro da apólice dela. E sim, se isso for um fator importante, a seguradora pode pagar a indenização parcial ou total ou inviabilizar a apólice e falar, você não tem direito, porque você mudou todo o cenário e colocou em risco vidas e patrimônios que está ali. Esse foi o olhar da engenheira, né? Agora, e o olhar da doutora, do jurídico? O que você fala, doutora? Não, a Bruna foi certeira nisso. E se não tiver cobertura, o dono do carro, ele vai responder sim pelos danos que ele causou. Aí vai pegar uma responsabilidade civil nele, mesmo que não tenha dolo, mesmo que, claro, ele não teve intenção de causar o dano, mas ele foi o gerador desse dano, então ele pode estar atraindo um risco muito grande. E aí por isso que vem, né? É claro que é uma questão de prevenção e a gente tem que tomar cuidado, porque se o ambiente estiver preparado, e esse é o objetivo da norma, os danos são minimizados. Então, qualquer carro pode ter problema. Então, o carro elétrico agora está sendo observado isso, e aí depois vocês podem complementar. O que eu tenho estudado é que não é que ele tem mais risco de explodir, de pegar fogo, mas é muito mais difícil de apagar quando acontece. Então, eu tenho um dano potencializado. E o que o Corpo de Bombeiros e os estudos estão tentando fazer é, vamos então minimizar, e se o problema acontecer, a gente corrigir ele o mais rápido possível. Então, por isso que o pessoal deve abraçar isso, não só ver com maus olhos tudo que está sendo exigido, é chatice, é pra gente gastar mais. Não, é justamente para prevenir uma situação, imagina você ter que pagar carro numa garagem. Realmente. Ou uma questão estrutural. Né? Agora, eu tenho uma outra polêmica. Essa polêmica que eu tenho aqui, eu vou direcionar ela para o Matheus. O Matheus, ele é especialista na área de medicina e segurança do trabalho. E a minha polêmica que eu quero direcionar para ele é o seguinte. Todo prédio tem o zelador, que ele é o colaborador daquele prédio, daquele condomínio, seja residencial, seja comercial. E vamos supor que o pessoal do condomínio tem um veículo, um morador específico tem um veículo, e ele simplesmente fala para o zelador, passa para mim, por favor, recarregue para mim o meu carro, né? Abasteça o meu carro aí com energia. Isso, Matheus, vai gerar para o zelador, né, uma periculosidade, uma insalubridade? Como que vai ser esse cenário dentro da medicina de segurança do trabalho, né, nesse respaldo aí, cargo dele? E aí, como é que fica isso? Vou trazer para cá melhor. Eu vou responder aqui, doutor. Vamos chegar um pouquinho para frente. Vamos lá. Diretamente, não tem um impacto ao trabalhador em relação à periculosidade. Porque as tomadas, o dispositivo de carregamento são muito seguros. Então, exemplo é de uso doméstico. Então, uma motorista, né, qualquer motorista pode estar fazendo isso. O impacto direto seria nos desvios das atividades de responsabilidade do zelador. Isso seria em relação a um favor entre um morador e um zelador, não é uma atribuição de responsabilidade deste colaborador. Então, o acordo que se tem, o acordo de trabalho, o contrato de trabalho, a ordem de serviço desse zelador, tem que estar bem claro que ele também tem o direito de recusar essa solicitação, porque seria um favor de um morador solicitado para o trabalhador. E deixar claro também para os moradores que quiserem, né, se estiver participando, comprando, adquirindo um veículo desse, que é de sua responsabilidade, não passar a responsabilidade a terceiros, porque senão às vezes você pode alçar aí passivos trabalhistas para o seu condomínio por desvio de função ou acúmulo de função que não está dentro da descrição da atividade daquele trabalhador. E respaldo jurídico, Dani, como que fica, né, essa questão aí? Aconteceu essa polêmica, deu problema aí com esse colaborador, seja o zelador, seja qualquer colaborador ali nesse sentido. Como que essa parte jurídica, né, a parte de medicina aí, com o Matheus vai estar com essa parte aí de laudos, né, atestado, questão da ordem de serviço mesmo, o colaborador saber o que é a atividade dele em si, mas e a parte jurídica, como que fica? Isso é interessante que
que seja muito eventual, né? Agora, se acontecer de todo dia pede, todo dia no mesmo horário, tem vários carregadores, o condomínio está realmente em risco. Então, o importante é acontecer uma vez, vai ter uma questão trabalhista. E como que o condomínio pode se precaver? Colocando, por exemplo, no seu regimento interno, na convenção, que é proibido aos condôminos pedir os colaboradores do condomínio para fazer trabalhos pessoais. Então, se vier a ser acionado, ele vai ter ali um respaldo e pode ser que seja condenado, mas aí ele vai poder depois dirigir essa condenação para o condômino para que seja ressarcido, para que o universo condominial não fique prejudicado como um todo. Então, um mecanismo, e isso para qualquer outra função, é através do regimento interno, através da convenção, colocar ali essa proibição para não misturar as coisas. Então agora eu queria trazer a polêmica da cultura de prevenção. Nós não temos cultura de prevenção. Então o que eu trago aí nessa parte condominial para o Matheus. Para a gente poder semear a cultura de prevenção, eu penso que a gente tem que trabalhar muito aí a parte de treinamentos. Né? Deixar aí tanto os colaboradores do condomínio, né, ou até mesmo os moradores treinados em caso de emergência nessa situação. A minha pergunta que vai para o Matheus é o seguinte: Matheus, o que você considera essencial? Além da prevenção, além dos equipamentos instalados, além disso tudo, eu queria te perguntar o seguinte: você acha de fundamental importância o treinamento? O que você tem a dizer sobre essa questão? Eu não posso falar eu acho, eu tenho certeza. Show. A nossa cultura de segurança... Quer ver? Vamos falar primeiro. Tudo que a gente compra vem com manual, correto? Correto. E o brasileiro adora ler manual? Não. Né? Já Adora fica dentro ler da manual. caixa e vai embora. E muitas das vezes, na hora que dá errado, aí assim, tem até videozinho. Sabe aquele botão verde? Aí o cara vai lá e... Então, não, eu já apertei. A primeira questão é a qualidade da instrução técnica. O morador que ia adquirir realmente trazer a informação técnica a todos os envolvidos. Vamos dizer que, por hora, o condomínio ele não aderiu e autorizou o morador a fazer a sua instalação. Então, tem pontos que são móveis, que você instala o carregador na tomada e depois o carregador você carrega ou leva para o carro ou leva para o seu condomínio, né, para o seu apartamento. Enfim, mas agora não, tem uma estação que ela é fixa. Então, é de deixar todas as orientações, a sinalização de segurança, entende? E os pormenores, o que não se deve fazer. O básico hoje, com uma pessoa muito bem treinada inicialmente, é saber o que não se deve. Então, a cultura de prevenção na nossa região, né, hoje, nós brasileiros, identificar o que não se deve fazer já facilita muito. E aquelas pessoas que gostam mesmo de ter uma informação aprofundada, ela pega o manual, ela olha o que se deve fazer com condição técnica. Então, a primeira orientação seria essa. Agora, vamos falar pelo que tange o meu ganha-pão hoje sobre saúde e segurança, tanto do e no trabalho. É realmente o síndico, que é responsável pelo CNPJ, buscar orientação técnica desde quem está organizando, né, o seu AVCB, a sua atualização, buscar informação jurídica e colocar em prática com todos os seus trabalhadores. Essa troca de favor, essa solicitação, essa alteração de contrato, colocando a proibição. Está vendo que isso tudo é um conjunto de informação que nos traz uma formação de opinião que pode também ser considerado como um treinamento? Isso para nós é importante. Aí já fica a polêmica. A responsabilidade de quem está fazendo isso? Primeiro, deve partir de quem está sendo beneficiado, aquele que está iniciando, né, que seja esse projeto, quem está adquirindo. O interesse de estar totalmente regularizado de quem está adquirindo. Mas agora, tem uma tendência de mais moradores fazerem isso? É realmente chamar o condomínio e colocar em prática tanto quanto no seu PGR, né, no programa de gerenciamento de riscos. Agora eu vou pôr mais polêmica. Essa vai para a doutora Daniela. O Matheus falou bem claramente sobre síndico. E aí, doutora Daniela, como é que fica essa situação com o síndico profissional? O que o síndico responde mediante a isso? A questão de responsabilidade do AVCB, da regularização, da questão da segurança, da questão do colaborador e da questão de treinamentos. O que você tem para fechar aí sobre a responsabilidade, né, do síndico para nós na parte jurídica? Vamos lá. O síndico é uma máxima que ele responde civil e criminalmente, né, pelas suas atitudes perante o condomínio. Então, para ele, o mais importante é ele estar orientado. Significa que não vai ter problemas. Não, o condomínio pode e às vezes vai ter problemas. Mas o síndico, se ele tiver agido de forma
correta, se ele tiver feito as contratações, igual, por exemplo, tá para vir uma diretriz, então ele já tem que saber sobre isso, ele tem que consumir esse tipo de conteúdo, ele tem que procurar alguém da engenharia, alguém trouxe para mim esse problema do carro elétrico, ele não é técnico, ele não sabe o que pode fazer, o que não pode fazer, mas aí ele vai procurar as pessoas capacitadas para dar uma orientação para ele. Antecipar, então, né? Antecipar, não é simplesmente, coloca lá essa tomadinha aí, porque eu já vi que não tem problema nenhum. Se ele fizer isso, ele está traindo a responsabilidade para ele. Agora, se ele faz tudo orientado, com profissionais bons do mercado, ele procura isso, não que ele não está garantindo que não vai ter problema, mas ele está garantindo que para ele não vai ser responsabilizado. Então, por isso a importância de estar informado e de agir de acordo com orientação. E essa questão de agir com orientação, Bruna, emendando aqui, queria ver com você. Quando que você acha que isso... eu vi que lá na diretriz, que foi publicada agora no mês de agosto, que tem prazo para começar a ter essa validade. Mas não é também uma lei. Então, para a gente poder explicar ao pessoal, mas não é uma lei, mas eu já tenho que fazer, como que eu tenho que me organizar para isso? Isso foi uma diretriz, né? Essa parte aí saiu a diretriz, que é a partir de janeiro, eles têm 180 dias para poder aí transformando isso em legislação, para poder ter o cumprimento da legislação. O que acontece, né? Aí vamos falar aí do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. O que ele faz? Ele pega essa diretriz, pega embasamento técnico dentro das NBS, dentro, né, das normas técnicas, cria com um corpo técnico, né, que é o CAT, né, Centro de Atividades Técnicas, senta e cria ali normas baseadas nas técnicas e na legislação até mesmo de outro estado, como referência. Então tem a referência técnica aí. Ele coloca essa legislação, antes de lançar ela, em consulta pública, ou seja, qualquer pessoa tem acesso antes mesmo da aprovação, de entrar em vigor, ela entra em consulta pública, qualquer pessoa pode sugerir melhorias, né, que o corpo técnico vai fazer uma avaliação, vai fazer estudos para isso, antes de colocar em vigor e antes até mesmo de começar a fiscalizar e aí ter uma notificação e qualquer outro dano que gera aí de alteração no condomínio de estrutura, né, financeira ou qualquer outra etapa que seja, né, passiva aí de iniciar. O que eu vejo, como é uma diretriz nacional, nós temos uma tendência ao Corpo de Bombeiro do nosso estado adotar ela na íntegra, né, praticamente. Então, por isso que eu acho que é importante o pessoal, desde já, estar preparado. Acho que se alguém, a gente está falando de diretriz toda hora, se alguém que está nos acompanhando aí não tiver acesso, pode falar aqui que a gente manda o texto completo para que você leia. Tem termos técnicos, mas muita coisa dá para a gente entender como leigo, né? E também até para saber fazer boas perguntas. Eu acho que é importante isso. Você vai ter que tratar com pessoas que são técnicas, mas você tem que saber direcionar. O que você quer saber? Também para você sentir segurança. Então, quem quiser a diretriz aí, a gente passa com todo prazer. Não só a diretriz, mas esse é o nosso primeiro Café com Polêmica. E eu deixo aqui aberto sugestões de melhoria, perguntas importantes, o que você quer saber? Você que está nos assistindo quer saber? Coloca aqui para nós no Café com Polêmica, que a gente vai trazer aí inovação e um novo tema para o próximo episódio aí do Café com Polêmica. Eu também queria deixar uma pergunta para o pessoal, porque eu li muito sobre isso, assim que saiu a diretriz, que é como se as pessoas que tivessem os carros elétricos tivessem um certo preconceito com elas, né? Olha, eu estou trazendo custo para o condomínio, eu estou trazendo gasto. Queria saber do pessoal se quem tem carro elétrico está se sentindo meio que perseguido por esse tipo de norma. E agora, só mais uma polêmica então, né, que vai ser respondida até nos futuros, mas vocês vão perguntar aí, vão ser respondido em chat. E para quem já comprou um carro elétrico de segunda mão, que já não tem, às vezes, o manual, então aquela instrução do vendedor, né, que não teve aquele pós-venda, como que vai ser as tratativas, né? Vai buscar conhecimento e a orientação técnica dessas procedências, desse assunto aonde? Com quem? Ficamos aí.